Bem-vindos à Agiliza Podcast. Hoje aqui vamos falar sobre assuntos relevantes na parte de contratação, empreendedorismo e assuntos do nosso meio atual, né? Vamos trazer aqui em debate. Eu tô aqui nesse primeiro episódio, né? Eu tô aqui com o Milton Martins, ele que é CEO da Agiliza, e com a Carla Regina, que ela é diretora de empreendedorismo, emprego e renda da Prefeitura de Franca. Tudo bom com vocês? Muito bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. E o prazer é nosso aqui de estar com vocês, a gente trazer os debates aqui, trazer temas tão importantes aqui para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia. Exatamente. Pessoal, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês fazerem um breve resumo de quem é cada um de vocês, o que cada um de vocês representam. Vamos começar com as damas, depois a gente vai para Exatamente. E depois a gente vai, de forma bem resumida, cara, fala um pouquinho sobre você. Boa tarde a todos, eu sou Carla de Paula, eu estou diretora de Empreendedorismo, Emprego e Renda na Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, com foco em possibilitar as pessoas, né, ofertar oportunidade para o mercado de trabalho. Então, a gente tem aí, trago bastante novidades que ao longo do nosso podcast a gente vai estar falando. Quero agradecer, né, a Agiliza Podcasts aqui na pessoa do Sil Milton por estar aqui. É um prazer e vamos firme nesse bate-papo. Né, falar de coisa boa. Emprego é coisa boa, não é verdade? E o Milton está aqui. Ajudar as pessoas a conseguir seu espaço no mundo. Isso mesmo. Então, prazer, obrigada e bom podcast para todos. Vamos lá. Milton, fala um pouquinho sobre você, Milton. Então, eu sou Milton de Paula Martins, fundador da Agiliza, junto com um grande amigo meu, Aloysio de Andrade Cunha, que nos trouxe a ideia em 1995. Uhum. Ele me trouxe essa ideia e eu estudei junto com ele a possibilidade de abrir uma empresa específica para geração de emprego, para encaminhar pessoas ao trabalho. E aí surgiu a Agiliza. A Agiliza surgiu, o nome exatamente para indicar a agilidade na solução de problemas de recursos humanos. Contratação, encaminhamento, treinamento, enfim. Foi com essa ideia que nós fundamos a Agiliza em 1995. E de lá para cá nós já temos encaminhado perto de 40 mil pessoas para o trabalho. Olha só que bacana. E crescendo, graças a Deus. Apesar das dificuldades encontradas no mercado, né? Com certeza. Mas estamos aí, confiantes. Vamos falar bastante dessas dificuldades, trazer para o conhecimento geral os desafios que a gente passa aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tanto na parte do empresariado, quanto na parte de quem está ingressando nesse mundo né, das empresas aqui da cidade de Franca. Vocês hoje atendem só, a Agiliza é só aqui na cidade de Franca, né? Ou ela tem outras? A Agiliza só tem a matriz em Franca, mas nós atendemos a região toda. Perfeito, perfeito. Antes da gente continuar a nossa história, eu vou trazer um pouco aqui dos nossos patrocinadores, vou falar um pouquinho, e vou começar com ele, que é o Sr. Creme, né? O Sr. Creme, ele é um sorvete feito com leite da roça, de verdade, e ele produz seu próprio laticínio, né? O Sr. Leite. Assim, o sorvete fica mais consistente, ele fica cremosinho, né? Com um pouco mais saboroso. Aliás, ele fica muito mais saboroso, né? Então, vamos degustar aqui um pouquinho do sorvete, eu vou trazer tem um pouco aqui pra gente já começar dando aquela engordada. Muito bom. O sabor do Sr. Creme é muito bom, hein? Nossa, é maravilhoso, maravilhoso, gente. Obrigado. Obrigada. Isso aí. Com a embalagem maravilhosa, geladinho. Nesse inverno que não é nem esse ano não tem frio, né? Não tem frio nesse inverno. Um inverno, assim. Então o sorvete é para toda hora, né? Apesar que, né, você tá ali debaixo das cobertas assistindo um Netflix, nada melhor que um sorvetinho aqui do Sr. Creme, né, gente? Olha que eu sou suspeita para falar, hein? Obrigado. Sr. Creme é muito bom. Não, o Sr. Creme é maravilhoso, gente. Vou trazer também... primeiro a experimentar. Olha, vai lá. Reação à degustação ao vivo aqui. Maravilhoso, gente. Eu recomendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, trago também para vocês aqui a Solar Prime. Então pare de gastar aqueles absurdos na nossa conta de energia, né? A Solar Prime, ela traz a energia, é um sistema de energia elétrica, né? Que ela é a maior rede de energia solar do Brasil. Então a Solar Prime também está aqui nos prestigiando hoje e trazendo aqui essa oportunidade da gente colocar, né, de a gente trazer uma energia sustentável para a nossa casa, né? Fica aí os nossos agradecimentos da Solar Prime.
Temos também a Agiliza, obviamente, que não podia ficar de fora. Olha Agiliza Soluções Empresariais, que é gestão de pessoas, recrutamento e seleção e treinamento, né? Cursos, coaching, terceirização, administração de estágios e contratos temporários. Agiliza, como a gente vai descobrir aqui no decorrer do nosso programa, tem muita coisa para contar e tem muita coisa para agregar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né, pessoal? E por último, trago aqui a loja Ferracini. A loja Ferracini é localizada lá no posto Mário Roberto e traz uma seleção maravilhosa de calçados, né? E todos os acessórios masculinos ali pra gente. Gente, vamos começar? Bora Vamos lá. falar aqui. Antes de tudo, né? Vocês já se apresentaram, já falaram um pouquinho aqui sobre vocês, mas eu vou começar as perguntas bem mais do comecinho pra gente já meio que se localizar aqui, aí depois a gente segue adiante, tá? Como o senhor disse, senhor Milton, o senhor falou que trouxe, que agiliza em 95, né? Mas o que motivou? Como o senhor deu uma ênfase, deu um spoiler pra gente nessa motivação, mas entra mais a fundo e traga pra gente o que motivou. Então, nessa época, eu tinha retornado, eu fiquei fora de Franca uns 15 anos aproximadamente. E quando voltei para Franca, eu tinha que procurar alguma coisa para fazer. Eu tinha 2 filhos estudando em Ribeirão Preto, tinha despesas, e voltei para Franca para começar uma vida nova. Recomeçar. E eu tinha que fazer alguma coisa. Não consegui nenhum trabalho. Apesar de ter se formado em Direito, ter experiência grande em gestão de empresas e tudo, eu não consegui nenhum espaço no mercado de trabalho de Franca, que era muito específico para calçados. Eu nunca trabalhei na área de calçados. Então, o meu amigo Aloysio trouxe essa ideia de Campinas. Ele tinha um escritório lá, e do lado tinha uma empresa, uma agência de trabalho temporário. Falou, meu, dá uma estudada nesse negócio aqui, que de repente é uma coisa boa para se fazer. E eu estudei, e era uma coisa desconhecida na região de Franca. Apesar de ser uma lei de 1974, não se aplicava em Franca. E o mercado de trabalho de Franca, na época, a indústria de calçados, era muito específico da sazonalidade. Sim. Tinha épocas de muita contratação e época de pouca contratação, e até de demissões, final de ano, meio de ano. Então, o trabalho temporário se adequava exatamente a atender às necessidades da indústria de calçados. Não só de calçados, de couro, de borracha e outros, né? Então, foi aí que nós começamos a amadurecer a ideia e acabamos montando a Agiliza para indicar a agilidade na solução de problemas de contratação de pessoas. E assim foi. De 95 até agora, são 28 anos já completados de muito trabalho. Maravilhoso. Então foi aí por uma necessidade, eu tinha que procurar alguma coisa. E eu sempre fui empreendedor de procurar soluções, não esperando que elas caíssem na cabeça. Sempre fui atrás. E a Agiliza foi uma opção que surgiu e nós fomos em frente. Passamos muitas dificuldades, tive momentos até de pensar até em desistir. Mas Prosseguiu. Prosseguimos. E ainda bem que prosseguiu. Ainda bem, Prosseguiu. ainda bem. Não, muito bem. Sr. Milton, mas como é que funciona? Vamos lá, eu sou um candidato a uma vaga de emprego, aliás, eu estou na cidade de Franca, estou procurando emprego e não encontro aqui. Eu vou até vocês e vocês são facilitadores de encontrar. Vocês conectam o empresário comigo que estou procurando uma vaga de no emprego? início era assim, você tinha que ir lá. Hoje você pode fazer tudo pela internet, é tudo mais prático, né? Mas as pessoas são recebidas lá normalmente também. Quem não puder ir, quiser mandar de Uberaba, de qualquer cidade, quiser mandar um currículo para nós, entra na internet, vê as vagas disponíveis, fala, eu queria concorrer a essa vaga que tem disponível, eu tenho experiência nisso, manda o currículo, conversa com o nosso pessoal, telefona, agenda entrevista, não é? Então, as empresas, clientes, é que vão dizer o que elas precisam. E nós temos um banco de dados, e quando nós não encontramos o profissional no nosso banco de dados, a gente pesquisa, publica, divulga na rede social, na imprensa, tudo, no rádio, e vamos em busca do profissional que o nosso cliente precisa. Destacando, é importante, nenhum trabalhador que procura trabalho na Agiliza não paga nem um centavo para se cadastrar, não tem nenhuma despesa. Os nossos clientes, as empresas, é que nos contratam e que remuneram o nosso trabalho. Né?
Então, o trabalhador não se preocupa com isso, não deve se preocupar com isso, porque toda despesa é custeada pelos nossos clientes, não pelo trabalhador. Pela empresa. O contrato de trabalho temporário, ele é utilizado em duas situações. Primeiro, para atender demanda extraordinária de serviço. Há épocas do ano em que as empresas têm maior necessidade de trabalhadores. Por exemplo, o comércio no Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, tem um boom de demanda. E então eles podem contratar, nesse caso, o trabalhador temporário, que pode ficar o contrato inicial de até 6 meses e prorrogável por mais 3. Ou seja, ele pode ficar na empresa até 9 meses. Isso não quer dizer que o contrato é de 9 meses. É até. Depois de 3 meses, se terminou a necessidade da contratação, pode encerrar. A qualquer momento. 1 mês, 2 meses. O trabalhador é orientado, é feito um contrato escrito com todas as regras. Tá? Essa é a primeira situação. Contratar para atender demanda extraordinária de serviço. A segunda opção é contratar para substituição de pessoal permanente, regular e permanente da empresa. Então, vamos dizer, um hospital, uma escola, uma faculdade, a funcionária vai sair de licença maternidade. Tem um período de estabilidade, tem um período de gravidez que precisa, às vezes, sair antes e tal, licença. Então, para essa necessidade de substituição transitória, é permitida a contratação temporária, também pelo mesmo período. Quando a funcionária terminar a licença, ela retorna, o temporário termina e vai embora. Nós sempre orientamos o trabalhador para que ele faça o melhor que ele puder na vaga temporária, enquanto ele estiver desempenhando as funções, para que ele mostre que ele pode ser melhor do que o trabalhador que ele está substituindo. E assim a empresa sinta a necessidade da permanência dele no quadro. E aí ele pode ser efetivado na empresa. A lei permite que, ao final do contrato temporário, ele possa ser efetivado. Aliás, o contrato de trabalho temporário tem uma cláusula. A lei do trabalho temporário tem um artigo que determina que é proibido qualquer cláusula que impeça essa contratação. Então, é muito fácil, flexível a contratação, essa relação de trabalho, não é de emprego, não é de trabalho. Sim. Que o trabalhador temporário, ele não é empregado da Agiliza e nem empregado da empresa cliente. Ele é um prestador de serviço. Sim. E para que ele tenha a segurança dos direitos dele assegurados, é que existem as empresas de trabalho temporário que funcionam com licença do Ministério do Trabalho. As agências têm que ser registradas, tem que ter um registro, tem um certificado de registro e tem que ser cumprida, fiscalizado. É para isso que tem a legislação específica do trabalho temporário. E nós temos feito um trabalho aí que tem sido um desafio ao longo desses 28 anos, mas é muito gratificante. É magnífico, Muito. magnífico. Me fala um pouquinho, a gente já vai trazer para você, Carla, para a gente já entender como que a história se encaixou ali no meio, como vocês se encontraram, mas eu quero, só para a gente finalizar essa parte aqui com o seu Milton, saber sobre, aproveitar que nós estamos falando da parte do candidato que vai até vocês, como funciona a parte de qualificação? Vai pessoas completamente cruas ou já pessoas com certo grau de qualificação? Como que funciona essa parte? Lá nós temos todo tipo de trabalhadores com qualificação, sem qualificação, porque tem vaga para todo mundo. Quando tem, né? Tem épocas que tem vaga até para quem não tem nenhum tipo de experiência. Mas as nossas psicólogas, o pessoal do nosso RH, está preparado para filtrar isso. Então, num horizonte, num universo de candidatos, elas sempre têm conseguido selecionar as pessoas, os profissionais com a qualificação que o cliente pede. A qualificação é o cliente que diz o que ele quer. Tem até um caso interessante para contar para vocês, se vocês me permitem. Claro. Uma vez chegou um cliente lá na Agiliza, é um caso histórico. Mas eu gosto de contar porque foi um... Marcou. Marcou. Esse marcou. Além de outros que marcaram também, mas esse foi o que mais marcou.
chegou um cliente lá na Agiliza, querendo falar com a responsável dos recursos humanos. E aí chegou lá na Rosângela, se apresentou, falou: Rosângela, eu preciso contratar uma secretária bonita, alta, que fala inglês, escreva inglês, possa viajar, magra, tem que ser tipo manequim e que calce 35. A Rosângela olhou para ele preocupada, porque nós temos essa preocupação também de não encaminhar, por exemplo, uma moça para trabalhar com uma pessoa que a gente não sabe quem é, pode haver um assédio, qualquer coisa assim. Então a Rosângela preocupada quis saber mais detalhes, não, por que uma moça alta, bonita, tal, calça 35, o que tem a ver? E porque é difícil também você contratar uma moça de 1,70 m hoje que calça 35, é complicado. Né? Aí a Rosângela perguntou para ele, falou: sabe o que é? Eu trabalho com exportação de calçados, viajo o mundo todo e eu levo essa moça comigo como um manequim que vai fazer a demonstração dos produtos que eu vou vender. E o pé 35 lá fora é um pé padrão, bonito, simpático, elegante, que dá visão do nosso produto, desperta o interesse do nosso cliente. Ah, beleza. Aí a Rosângela conseguiu, achou essa moça do perfil que ele queria, calçava 35, foi contratada e ficou com ele durante 5 anos aproximadamente. Olha. Saiu da empresa para casar. Olha. Senão poderia estar lá até hoje. Mas então tem esses casos interessantes, né? E marcam a vida da gente. E quantos que vão lá agradecer a oportunidade que tiveram? Nós já tivemos, na época, a Guarda Mirim, foram selecionados lá como estagiários, entraram para trabalhar como estagiários e hoje fazem parte até da diretoria até de empresas grandes como Magazine Luiza e outras empresas. E isso para nós é muito gratificante. Quando encontra com essas pessoas, eles são gratos e demonstram essa gratidão, estão sempre em contato conosco. Se não fosse a oportunidade que vocês me deram, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Né? Então, mas o mérito é deles, não é nosso. Nós fomos apenas os instrumentos, né, utilizados para encaminhar essas pessoas. Uhum. Graças a Deus, nós estamos nesse ramo também porque inspiração vem de cima, né? Claro, com certeza, com certeza. Vou trazer um pouquinho para Carla. Carla, vou tomar mais um sorvete. Vai lá que tá muito bom. Creme, Carla, conta pra gente, como que começou a sua história com a Agiliza? Como que vocês se encontraram aí? Bom, na minha diretoria nós temos um programa municipal denominado Emprega Franca. Então, ele também trabalha nessa questão de intermediações de vagas, né? Então, a gente recebe as agências, a Agiliza, foi aí que a gente se encontrou através da Rosângela, porque como o Milton bem colocou, Franca cresceu demais, né? A gente desmistificou essa questão de ser uma cidade apenas calçadista. Então, surgiu várias outras demandas, várias outras profissões, e o Emprega Franca, então, veio, né, e como uma ferramenta também de intermediação de vagas. Hoje ele é um sistema totalmente online, o candidato também acessa, e a gente trabalha com os parceiros, com as agências, né? Então, às vezes a Agiliza tem uma demanda que ela não está conseguindo abarcar tudo aquilo, e a gente troca figurinha, troca currículos, para que o objetivo é único, né? Então, assim, a gente tem uma situação que é um fato, que é a empresa precisando de uma pessoa qualificada, ela tem que buscar essa pessoa, né? E às vezes eu tenho essa pessoa porque ela chegou também através do Emprega Franca. Então, a gente tem essa parceria, né, focada no que o Milton trouxe. Nós queremos pessoas que sejam inseridas no mercado de trabalho, que cuidam da sua autoestima, né? Porque ela começa a trabalhar, ela vai aprender coisas diferentes, ela vai ter a sua remuneração. Para muitos casos, o resgate, né, da sua dignidade, né, de honrar os seus compromissos. Então, a gente trabalha dessa forma, né? E o Emprega Franca, ele também é 100% online, o próprio candidato, ele entra, ele se cadastra, o sistema hoje gera um currículo adequado, né? A gente recebe muito currículo, acho que o pessoal da Agiliza também participa dessa informação, ainda inadequados, né? Eu costumo dizer para o meu público que o currículo te leva até a porta, né? E você precisa entrar.
Então, tem que ser muito bem elaborado. Então, foi nesse caminho que a gente se encontrou, a gente tem trabalhado junto, a gente troca bastante figurinha, com esse intuito de buscar profissionais adequados, né, para que a empresa consiga também lograr bom êxito, né, na sua produção, no seu atendimento, na sua venda, aonde aí ele perpassar. Então, é esse o intuito, né, como o Milton bem trouxe, a gente está vivenciando uma nova era. A gente saiu do trabalho, que era onde a pessoa trocava, né, o trabalho, escravo muitas vezes, para um arroz, para uma barganha. Depois a gente passou pela questão do emprego, porque as pessoas entenderam que o seu conhecimento ele precisava ser remunerado. E atualmente a gente está na era da empregabilidade, né? Antigamente, eu falo, agora, ali atrás, né? Vamos assim, eu também já... Mas você tinha, né, aquela questão assim, nossa, eu vou estudar, eu vou graduar e minha vida financeira e profissional está garantida. E a empregabilidade traz isso, a pandemia trouxe isso, então o mercado de trabalho ele precisa estar em constante movimento, as pessoas precisam estar, né? Então, dentro da minha diretoria, o que eu trago? Eu trago cursos profissionalizantes e qualificação, por quê? As pessoas precisam estar qualificadas, né? E a gente traz também essa questão de comportar no processo seletivo, porque o nosso corpo ele fala, né? Eu preciso... Exato. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu tenho sentido de algumas empresas, não sei se o Milton concorda aqui comigo, é que as empresas estão querendo pessoas que desejam trabalhar, né? Eu brinco que é uma massinha mole, porque se você pega uma massinha mais dura, ela é mais enrijecida de mexer, mas se você pega uma pessoa que quer aprender, que está aberta para o conhecimento, as empresas estão buscando isso. Então, eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo, para nós, né? Rosângela, a gente trocou figurinha esses dias, que a gente também está com um olhar no público de 50 a mais, que é um público que saiu do mercado de trabalho devido à pandemia, mas é um público que tem compromisso, né? Não falta aleatoriamente, tem muito a entregar. Então, o mercado de trabalho está aí, né, Milton? Você concorda comigo? Concordo plenamente. Essa troca, né? Pessoa nova, pessoa mais experiente, a troca de experiência para dar esse embasamento, esse subsídio para que a empresa consiga também alcançar os seus objetivos. Sim. Carla, eu vou pedir para você entrar um pouco mais a fundo na parte dos cursos, que eu acho importante isso para quem está assistindo a gente, saber que existe essa possibilidade de ingressar, porque às vezes, como eu perguntei para o senhor Mito, às vezes vem gente completamente sem nenhuma experiência, né? Sem nenhuma qualificação, e ter essa janela onde você vai e procura essa qualificação, já é um caminho andado aí, até para a empresa que vai contratar te ver com bons olhos, né? Pô, ele não tem nenhuma qualificação, mas ele correu atrás, ele foi, se cadastrou e fez. Como que funciona hoje essa parte dos cursos? Hoje nós temos um programa que chama Caminho para o Emprego. Ele está sobre a chefia da Suzana Carvalho. E essa escola, né? Que já trabalhou comigo também. Que já trabalhou com você, né? E o Caminho para o Emprego, ele traz essa possibilidade. Então, a gente oferta cursos de qualidade e gratuito. Então, nós precisamos parar com esse pensamento que nós temos de que é de graça, não tem valor, não é bom. E todos os cursos ofertados pelo Caminho para o Emprego são grandes parceiros, Senac, Senai, enfim, Senar, grandes parceiros que estão com a gente, né? FATEC, para a gente poder qualificar. Então, a gente tem curso de qualificação e curso de profissionalização. Então, é importante, a pessoa tem acesso através do site da prefeitura, Caminho para o Emprego, lá tem a informação do curso, onde que é feito, como que é feito a inscrição, todo o descritivo da pessoa para fazer. A gente tem curso a partir de 16, né? A gente lançou agora também o curso de TI para 50 mais, porque a gente percebe que o 50 mais tem essa gama, essa pegada, essa experiência, mas a parte tecnológica deixa a desejar. Então, a gente está com esse olhar, né, através da nossa secretaria e o programa Caminho para o Emprego, para as pessoas se qualificar. Então, a gente está inaugurando a escola, vou dar aqui um spoiler, julho aí, vai ter a inauguração da nova escola, bem central, para que a população tenha acesso, com aulas manhã, tarde e noite, aos sábados, com cursos de gastronomia, culinária, que é a questão também da geração rápida de renda, né? Porque às vezes eu não vou conseguir terminar uma faculdade,
mas eu vou lá, aprendo a fazer chocolate, bolo, começo a vender, trufa, vou gerando renda e depois eu posso empreender. Então, a Diretoria de Empreendedorismo, Emprego e Renda, né, que trabalha junto com o Caminho, na liderança da nossa secretária de Desenvolvimento, Lucinara do Prado, a gente tem esse olhar. E é para todo mundo, porque, infelizmente, a gente ainda atende no nosso dia a dia pessoas que são, assim, não tem tanto conhecimento, precisa resgatar a trajetória escolar. Então, eu quero só encerrar com uma fala que meu pai me ensinou. Eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos. E meu pai falava assim que o conhecimento é igual um ladrão pisar num terreno. Ele não leva, né? Então, é tempo da gente estudar, é tempo da gente aprender. E o conhecimento agrega a sua rotina do dia a dia, né? E como na sua rotina, às vezes, você estagna, vem o estudo e te leva um pouco mais. Então, para você que quer estudar, que quer profissionalizar, que quer sair da sua zona de conforto, conhecer coisas novas, é só acessar Caminho para o Emprego e fazer a sua inscrição e vir estudar com a gente. E depois, qualificado, envia o currículo, começa a trabalhar. Agiliza em caminho. E Cuida do vamos resto. trabalhar. E vai dando tudo certo. Que maravilhoso, que grande oportunidade que Franca tem, né? Justamente, tem que saber aproveitar essas oportunidades que, né, a prefeitura e todos os órgãos competentes oferecem ao pessoal aqui da cidade. Milton, o pessoal que vai até você, nós falamos da parte da faixa etária, né? Que tem os cursos de 16 e tem os mais 50. Eles são variados ou ele tem mais a procura de jovens ou a mais procura da terceira idade? Não a terceira idade em si, porque já entra na... Olha, eu acho que na faixa de 30 para baixo é mais procurado. 30 menos. Mas não quer dizer que não tenha para outras faixas etárias. Tem para todas as faixas etárias. Até para adolescentes que estão fazendo estágio. Tem oportunidades também. Não é? As meninas filtram bastante isso. E a nossa proposta é tirar do nosso cliente esse trabalho que ele tem de selecionar pessoas. Ele focar no trabalho dele, focar no negócio dele. Deixa por nossa conta esse trabalho de detalhar a capacidade de cada um para determinadas funções que eles precisam. Então ele diz o que ele precisa e nós cuidamos de encontrar essa pessoa, ou as pessoas, né? Nós já encontramos pessoas que estão trabalhando em Tocantins, em fazenda, você imagina, né? Já contratamos pessoas para trabalhar em Aracati, em Foz do Iguaçu, em várias partes do país, porque a empresa tem unidade trabalhando lá e precisava de um profissional, né, que preenchesse aquelas necessidades. Ele passa o perfil para o nosso pessoal e nós vamos em busca daquele profissional que eles precisam. Então, é assim que funciona. Deixamos o cliente mais focado no negócio dele. O nosso negócio passa a ser o de recursos humanos. E também, a Agiliza também proporciona às empresas cursos, treinamentos, trabalhos específicos que eles precisam com os funcionários que trabalham lá. Então, nós também disponibilizamos a equipe para isso, em vários setores. Mesmo que a gente não tenha os profissionais, a gente busca o profissional para atender as necessidades do cliente. Esse trabalho nós também fazemos. Temos espaço para treinamento, para entrevistas. Nós estamos preparados para atender esse mercado. Essa demanda, né? Nós investimos bastante nisso. Quando você fala que a Agiliza busca, vocês buscam no banco de dados, vocês vão atrás de pessoas, tipo, não tem aqui no banco de dados, e agora? Não tem no banco de dados, a gente procura. Vocês procuram? Através de anúncios, através de outras agências, através da prefeitura, que tem também, como ela já colocou, né? Eles têm as pessoas que já passaram por lá, que estão em busca de oportunidades, leva lá na Agiliza, então já passa para a gente o nome, a gente vai atrás, né? Até fora de Franca. Às vezes, para contratar para outras cidades, a gente procura aqui, lá não está achando, né? Tem, por exemplo, na área metalúrgica, às vezes não acham, a cidade já não tem mais profissionais mecânicos específicos para a indústria, né? Com manutenção de máquinas da indústria. Às vezes não encontram na cidade, aí a Agiliza vai atrás, até fora de Franca, né? Contrata em Franca para trabalhar fora, encaminha para lá. Enfim, a gente faz um trabalho de apoio, de suporte para essas empresas, esses clientes,
muito grande. Magnífico. É. E esse sistema que foi criado na Agiliza, né? Ele, como você disse, foi o primeiro em Franca, né? Vocês são pioneiros nessa área. Fomos os pioneiros, realmente fomos. Tudo começou lá e vocês vieram desde então. Assim, profissionalmente fomos. A Agiliza foi a primeira empresa registrada como uma empresa de recursos humanos. Uhum. Já existiam alguns profissionais que trabalhavam com recrutamento, seleção, mas era não com formato de empresa focada nisso, né? Tinham clínicas especializadas em psicologia, por exemplo, que faziam também recrutamento e seleção, mas o nosso foi específico para aberto a todas as empresas. A gente percebe que o próprio mercado de trabalho foi mudando isso, né? Exatamente. Antigamente as empresas eram o famoso departamento pessoal, Sim, né? famoso Passa um RH, DP, né? você falava, meu Deus do céu, exatamente. né? Mas hoje não, hoje essa questão do recurso humano É. e tem, né, mudado a questão até mesmo da nomenclatura de como você lida com os colaboradores. Então a gente vem gradativamente, né, nessa mudança, se adequando a tudo isso que o mercado de trabalho A mudança é vem constante, né? oferecido, Permanente. E como o Milton colocou, eu acho que os profissionais hoje, como acontece na Agilize e lá no Emprega, a gente tem essa questão de traçar o perfil, filtrar o perfil, né? Se me permite, lá no Emprega Franca, a gente também tem o programa Meu Emprego Inclusivo, que ele é um programa específico para pessoa com deficiência ser inserida no mercado de trabalho. Olha, isso é bacana falar. Que é hoje importante, né? A gente tem datas já que a gente vai fazer um mutirão de laudos específico para pessoa com deficiência, porque também ela precisa, né? E tem condição de estar no mercado de trabalho. Então, é bem que o Milton falou. As coisas foram mudando, as empresas precisaram se adequar. Hoje tem nesses parceiros, grandes parceiros para intermediação de vagas, porque como o Milton bem colocou, a empresa não vai parar para poder fazer entrevista, né? Então ela terceiriza isso, muito bem terceirizado, e a responsabilidade das meninas em filtrar e trazer esse profissional que a empresa precisa, e é uma rede, né? Franca cresceu, né? O município está grande, as demandas estão enormes. Hoje a gente tem bastante vagas, mas a gente está com o problema da falta de mão de obra, né? E a gente está aprendendo a cada dia, né? Vamos pegar esse gancho que vocês estão aí agora. Vamos falar então do mercado de trabalho. Como vocês percebem o mercado de trabalho hoje comparado com o passado? E, por favor, tragam também alguma resenha que vocês acham para o futuro. Aí vocês decidem quem fala. Ó, eu comecei primeiro, você me deu aquela chance por ser. Vamos lá, né? Olha, Vamos em frente. Vamos em frente. Eu vou pegar como base, assim, eu comecei a trabalhar e eu tinha 17 anos de idade. Meu pai faleceu com 16, eu precisei ir para o mercado de trabalho. E a gente começava de forma informal, né? Eu fui babá, depois eu fui para um comércio, depois a gente não tinha muita perspectiva de vida. E como o Milton bem colocou, eu vim de Ribeirão para cá, Franca era uma cidade calçadista. Né? A gente tinha aí grandes empresas que a gente jamais esperava fechar, e a gente achava que o mundo fazem parte da história hoje. E a gente achava que Franca ia ficar só nesse mercado calçadista. Né? Então, o que eu vejo, né? Essa mudança que aconteceu e foi necessário acontecer. Né? Então, isso nos ensina que nós, como trabalhadores que somos envolvidos no mercado de trabalho, não podemos ficar na zona de conforto. Sim. Né? Nós precisamos estar em constante conhecimento, movimento, entendendo o que está acontecendo. Vejo que hoje, atualmente, a pandemia trouxe possibilidade de pessoas se tornarem empreendedores, né? A gente vê aí na sala do empreendedor um número grande de pessoas abrindo o MEI, tentando entender o que é empreender. As pessoas estão entendendo que o seu conhecimento vai gerar uma renda maior para elas. E o mundo ali da frente é um mundo muito rápido, né? Nós estamos aí na era do fast food, das coisas rápidas, do cartão de crédito, que era uma novidade, hoje é o Pix, agora mesmo está mudando. Então, vem muita mudança por aí. A parte tecnológica, né, que a gente sabe que hoje ninguém vive sem. Sim. O e-commerce trouxe aí também várias possibilidades, né? Pessoas que falaram, nossa, eu vou sair de um salário aí de 1.350 para mim ter uma remuneração muito maior. Então, isso possibilitou. Então, essa mudança constante.
É o que eu falei, a gente saiu da área do trabalho, a gente já passou pelo emprego e agora é a era da empregabilidade. E uma empregabilidade que é assim, eu formei em direito, né, igual o Milton colocou aqui, tá ótimo. Não E é agora? mais assim, né? Me formei em direito, passei por outros caminhos, de repente... Fiz a OAB e agora? O papel Né? na mão, o cartucho. E agora? O diploma, e agora? Porque quando eu formei, eu achei também, formei, minha vida tá ganha agora, vou ganhar dinheiro e tá tudo ótimo. E a gente vai vendo que não é assim. Então, para mim, né, essa questão é a gente realmente sair da zona de conforto, sair um pouco da tela também do celular, resgatar a questão da leitura, de bons hábitos e, principalmente, falando em trabalho futuro, é ter um equilíbrio da sua espiritualidade com a sua inteligência emocional. Estamos vivendo época e vamos viver mais para frente, não sei se o Milton concorda aqui comigo, de dias difíceis de relacionamento com as pessoas devido ao mundo que a gente está vivendo. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para mim, para nós, né? Para nós que mexemos com pessoas, é buscar esse equilíbrio. É uma gangorra mesmo, equilibrada, entre a sua espiritualidade, a sua inteligência emocional, porque aí você consegue correr atrás, buscar e ser um profissional diferente, né? Agregar na sua empresa. Vocês comentaram sobre a parte do que vivemos em um momento onde tem muitas empresas, muitos profissionais se descobrindo como empresários, né? E nessa parte de consultoria, existe essa consultoria tanto Agiliza também, na parte de dar essa consultoria para alguém? Existe. Me fala um pouco da parte da consultoria. O que vocês hoje dão de consultoria na Agiliza? Por exemplo, uma empresa que tem conflitos lá entre os próprios funcionários. Uhum. Então, entra em contato com o nosso pessoal, a Rosângela. Rosângela, eu estou aqui com um problema de relacionamento aqui dentro, tá uma confusão, os funcionários brigando entre eles, chefia, não sei o que e tal. Aí chama o nosso pessoal vai lá para dentro da empresa, levanta os pontos de conflito, né, e depois faz um trabalho de mediação, de treinamento, de integração, e aí as soluções aparecem, né, mas através de um trabalho que é programado, planejado, feito pelo nosso pessoal. Esse é um tipo. Nós temos muito tipo de trabalho que desenvolve lá, específico para a empresa. Eu quero fazer um evento com os nossos funcionários, de um dia de campo, um dia de integração com a família. As meninas fazem o que a empresa precisa. Apresenta o projeto, né? A empresa aprova, muda alguma coisa, e adequa e faz o treinamento. Isso também está incluso até a parte da terceirização das avaliações psicológicas. Também. Que vocês terceirizam, dá essa oportunidade para a empresa, como se vocês fossem um departamento disso e oferece para a empresa. Exatamente. Muito Agora, bacana. nós chegamos ao tamanho que está a Agiliza hoje por causa dos grandes desafios que nós já enfrentamos em Franca. As maiores empresas que já se instalaram em Franca, Walmart, Macro, CIA, C&C, Poupa Tempo, AME, enfim, grandes empresas, quando vieram se instalar em Franca, a empresa que foi contratada foi a Agiliza. Todos esses casos aí. Então, o caso mais desafiador para nós foi o caso do Walmart. Eram muitas vagas e nós estávamos instalados num prédio pequeno, na esquina da Unesp, ali no centro, e nós tínhamos que alojar o pessoal da própria empresa lá dentro, porque a equipe de seleção deles veio também para Franca. Nós fizemos todo o trabalho de recrutamento e a seleção preliminar, mas a definição final era do próprio pessoal do Walmart. E aí nós não tínhamos espaço para tudo isso. Nós tínhamos espaço, conseguimos espaço para o pessoal do RH do Walmart, né? E para fazer o cadastro dos currículos foi uma loucura. Eu não sei se vocês se lembram disso. Fez fila no quarteirão da Unesp ali para fazer a ficha de cadastro. E na hora de fazer a entrevista, fazer a dinâmica de grupo e tal, nós contamos com a ajuda da Unesp. Nós tivemos 4 salas da Unesp disponibilizadas em 3 turnos por dia, que vai entre 12 salas de aula disponibilizadas
para fazer os testes, a aplicação dos testes e fazer as dinâmicas de grupo. Porque nós não tínhamos espaço. Nenhuma empresa de Franca, de recrutamento e seleção, né, tinha espaço, tinha instalações adequadas para isso. Então, depois desse trabalho, nós ficamos lá mais algum tempo, e aí surgiu a oportunidade da gente mudar para aquela esquina lá onde nós estamos hoje. Lá nós já pensamos em sala de recrutamento, sala de treinamento, sala de entrevista, né, sala do DP, né, para trabalhar a folha de pagamento. Nós fazemos todo esse trabalho. Né, mas foi um desafio enorme aquele lá. E problemático, porque ali aparecia gente nervosa, gente brava, que dependia de emprego e que queria ser atendido, querendo furar a fila. Tinha gente que vinha com QI, né? Com QI elevado. Indicou quem fulano indica. e tal. Não, tudo bem e tal. Independente de quem indicou o candidato, todos são bem recebidos. Todos. Não tem distinção nenhuma. Chega lá um candidato indicado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, seja lá quem for, eu recebo, nós recebemos, cuidamos dele direitinho, mas ele vai passar pelo processo seletivo como um outro qualquer. Sim. Porque quem vai selecionar, no final das contas, não somos nós. Ele vai participar do processo seletivo, né? Mas quem seleciona, quem escolhe quem vai ser contratado, não somos nós, é o próprio cliente, né? Então, nós estamos vivenciando isso já há 28 anos e ainda continuamos aprendendo com essas mudanças que têm vindo aí. Sim. Quer falar um pouquinho, cara? Não, é o que ele falou, as dificuldades vai te fortalecendo para os próximos passos, né? Mudando as estratégias, percebendo hoje as pessoas que estão mesmo nessa questão, mas antigamente fazia fila e achava que era aquilo mesmo, e é bem essa fala mesmo, é bem essa realidade. Com empresas que exigem essa demanda, né, esse número ampliado de pessoas, você tem noção assim, de bate-pronto ou números aproximados, a quantidade que foram para a entrevista e a quantidade que foram efetivados em si? Ou é um número muito ainda distante de isso trazer? Depende muito da realidade semanal e de período sazonal, às vezes. Então, vou te dar um exemplo. Semana passada, a gente estava com 222 vagas, não é? E disponibilizando essas vagas e fazendo toda a intermediação de vagas. Devido a uma empresa precisar também de um alto número de contratação, a gente conseguiu efetivar 40 contratações. Já teve meses que a gente conseguiu 120, como tem mês que você consegue 30, né? Porque a gente também depende desse cuidado da empresa dar para nós essa devolutiva. Porque, como o Milton colocou, a gente faz toda a intermediação, né? E acompanhar esse colaborador por ser inserido, a gente faz isso por um período e depois a gente deixa ele seguir a vida, né? Mas a gente tem tido bons índices de inserções assim, relevantes, né? A prefeitura disponibiliza todo mês aí o boletim econômico, e lá também consta todas essas informações, né, da economia e das inserções. Mas acredito que seja isso mesmo, depende da demanda, depende do que é a vaga, né? Mas acredito que o nosso saldo de inserções tem sido positivo. Sim. No nosso caso, todas as vagas que são disponibilizadas pelos nossos clientes, elas são preenchidas rapidamente, porque lá se agiliza as coisas. Boa. Lá nós vamos agilizando. Então o cliente pede, as vagas não ficam em aberto há muito tempo, não. Elas são preenchidas rapidamente. Sim. Né? Algumas podem demorar um pouquinho mais, mas são preenchidas. Nós não temos muita vaga em aberto assim com frequência, não. A Rosângela cuida muito dessa parte de atendimento dos nossos clientes. Não podemos, o nosso cliente, ele tem urgência, a gente tem que correr mais para atendê-lo. Né? Então, mas todos eles recebem a mesma atenção e atendemos com a maior rapidez possível. Né? Dependendo da vaga, no mesmo dia, às vezes em poucos dias, atendemos as necessidades dos nossos clientes. Já vai direto, né? Essa necessidade, essas vagas, né? Você chegou a falar sobre a parte da efetivação, que ela vem através de um bom trabalho que o profissional faz, né? Nesse período ali
do trabalho temporário. Aí o empresário é quem efetiva esse contratado, né? Isso. Fala um pouco para a gente sobre essa parte da efetivação e também da parte dos estágios, níveis médio, Então, técnico, como que essa funciona? parte da contratação tem duas situações. O trabalho temporário, que nós contratamos através da agência de trabalho temporário, ele é colocado à disposição do cliente e vai prestar serviço lá por até 9 meses. E depois ele pode ser efetivado a qualquer momento na empresa lá. E o trabalho de recrutamento e seleção que a gente faz, e o cliente é que vai contratá-lo. A gente só faz o trabalho, a intermediação. Seleciona o trabalhador, vários, né? E eles contratam lá diretamente. Selecionam e contratam. E a gente recebe a remuneração pelo trabalho realizado. Estagiários, também é o mesmo processo de outras empresas, outros institutos que fazem também o trabalho de agenciamento, de integração do estagiário. São estudantes, áreas específicas, né? Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no escritório tem que estar fazendo um curso naquela área onde ele vai trabalhar. Então, aí o estagiário, ele é selecionado, a empresa escolhe, e a gente faz todo o trabalho burocrático de contratação, de seguro, de folha de pagamento, esclarecer toda a formatação do contrato. A gente faz isso, né? E também a terceirização de serviço. É diferente do temporário. A terceirização, uma empresa precisa contratar uma pessoa para limpeza. Esse é trabalho terceirizado, porque o serviço que vai ser realizado é um serviço de limpeza. A empresa é específica de limpeza, conservação, portaria. Então, ela é contratada e manda o funcionário fazer aquele trabalho. Não é um funcionário específico que foi contratado para ele. Ele pode até ficar lá fixo, mas o dia que ele faltar, tem que ter outro para colocar no lugar dele. Então, essa é uma modalidade de terceirização de mão de obra. Tá? Tem vários segmentos que podem ser contratados. Depois da reforma trabalhista, a contratação, a terceirização de mão de obra foi aberta até para atividade fim da empresa. Antes era só para atividade meio, caso de portaria, de recepção, limpeza, jardinagem, era permitido. Hoje, as empresas podem terceirizar até a atividade da produção da empresa, lá dentro da empresa, ou até fora, né? A atividade pode ser contratada através de uma empresa terceirizadora de mão de obra também, como é o caso da Agiliza. Sim. Nós temos a Agiliza de trabalho temporário e a Agiliza prestadora de serviço. Então, são empresas distintas para não haver confusão, não haver problema de fiscalização nem nada. Cada um na sua atividade. No seu. Aproveitando que está falando dessa parte, da separação dos produtos, né? Fala um pouco desses produtos e dos serviços que eles trazem com benefício para o pessoal da cidade de Franca. Então, o trabalho temporário ele já foi muito importante em Franca na época do auge da indústria de calçados. Nós chegamos a ter aqui, seguramente, 1.300 trabalhadores temporários trabalhando nas empresas de Franca. Depois, com a mudança da legislação trabalhista, da redução da carga tributária, a desoneração da folha de pagamento das indústrias de calçados, o trabalho temporário ficou inviável para as indústrias de calçados, a contratação de trabalhadores temporários. Embora fosse um instrumento importantíssimo para a indústria de calçados, ficou inviável, porque o trabalho temporário, a previdência é calculada sobre o valor da folha de pagamento. E a indústria de calçados, e acredito que da cadeia de produtos para calçados, a previdência passou a ser calculada sobre o valor do faturamento. Então, no caso de uma empresa contratar o temporário, ela vai ter que pagar, além dos encargos previdenciários sobre o faturamento, vai ter que pagar também, eu vou ter que cobrar dele a previdência sobre a folha. Então, não compensou mais para a indústria de calçados. Por isso, diminuiu muito a contratação temporária em Franca. A terceirização de mão de obra é exatamente para atender essas demandas de limpeza, conservação,
higiene, jardinagem, portaria, recepção, né? E hoje tem várias modalidades de trabalho que se presta de serviço terceirizado. Nas empresas, você pode contratar uma pessoa só para limpar vidro, por exemplo. Uma empresa que tem uma fachada enorme de vidro, eu quero um funcionário da Agiliza para fazer limpeza de vidro, só vai cuidar disso. É um exemplo, né? Então tem uma gama enorme de serviços que podem ser prestados através de uma empresa de terceirização de serviço. Algumas funções foram fracionadas, né? Sim. Aí oportuniza essa questão. Exatamente. Divididas, né? Isso. Eu queria só fazer uma pontuação que a gente falou um pouquinho antes, essa questão da dificuldade, né, da mão de obra no mercado de trabalho. Então, a prefeitura ela tem uma lei de economia solidária, que é a Lei 8993 de 2021, que ela abre uma chamada pública, né, para que as empresas que tenham interesse em qualificar as pessoas sejam parceiros nossos, né? Então, via Caminho para o Emprego, você tem uma empresa de e-commerce e você está com dificuldade de ter pessoas para sua agência e você está precisando, né? E você fala, Jesus, o que eu vou fazer agora? Então, através dessa lei da economia solidária, as empresas podem ser parceiros, formar, né, a turma, e dentro dessa turma não é obrigatoriedade a contratação, mas a gente sempre tem pessoas que saem contratadas, né? Então, hoje, para falar dessa nossa empregabilidade de Franca, no Emprega Franca, a gente tem 3 serviços. O Emprega Franca, o PAT, que é uma parceria governo e município, né, que também faz intermediação de vagas, mas de forma presencial, e o PEI, que é o Polo Meu Emprego Inclusivo. Lá, nós também temos alguns espaços para treinamento da questão de vaga, mas viabilizado com os parceiros, né? Então, eu acho que é muito importante, porque, como o Milton trouxe, hoje as empresas têm fracionado algumas funções, né? Sim. Então, e a questão da terceirização, ela tem pego nichos de mercado que a gente jamais achava que ia acontecer de pegar, né? As creches, hoje a gente vê uma equipe de terceirização de limpeza, enfim, assim, cozinha. Isso, então, tem trabalho para muita gente em Franca, basta a pessoa querer realmente trabalhar, se qualificar, elaborar o seu currículo, né? E a gente tem se preparado também para atender o público, né, no atendimento informal, formal. A prefeitura tem a sala do empreendedor, você colocou a questão da consultoria dentro do MEI, tem toda a orientação de como abrir o MEI, o que viabiliza, o que abarca tudo isso, como é que eu toco tudo isso, né? Pensando num único objetivo, que é as pessoas inseridas no mercado de trabalho. Exatamente. Não é, Milton? Exatamente. Muito bacana. Para que essas pessoas possam ter dignidade, né? Sim. Sobreviverem com dignidade, com suas famílias, né? Isso aí é o sonho. Então, se pudéssemos resumir, então, falando diretamente da Agiliza, os serviços que ela presta seria, então, a parte de contratação de temporários, né? A parte de recrutamento e seleção, contratos de estagiários, como o senhor mencionou, né? A terceirização de serviços e treinamentos, né? Treinamentos, consultoria, avaliações psicológicas, então toda essa parte compõe ali o quadro de serviços oferecidos pela Agiliza hoje. Exatamente. Muito bacana, gente. Gente, estamos nos encaminhando para o fim e peço para vocês deixarem algumas mensagens que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente, para tá aí fomentando mais esse nosso espaço de empregabilidade dentro do setor aqui da cidade de Franca. A palavra é de vocês. Muito bem. Olha, a palavra que eu quero deixar é de muita esperança, um futuro melhor. Apesar das turbulências que ocorrem no mundo atual, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar sempre. Segundo meu pai sempre me ensinou, nunca me esqueci das lições dele. Meu filho, não se preocupe. Com um homem ou sem um homem, o progresso virá. Não há como segurar. Então a gente tem que estar preparado, né? Fazendo os cursos, estudando e nos preparando para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, a minha palavra final é de esperança e confiança no futuro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
enquanto eu estou saboreando esse delicioso sorvete, esse creme delicioso. Muito bom. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Agiliza Podcast. Obrigado, Milton, pelo convite, a Rosângela e toda a equipe. E eu gostaria de deixar que você é o seu limite, né? Você coloca o limite. E deixar aqui a ideia de uma escada, que você possa subir o seu primeiro degrau, focar nele e continuamente subindo os degraus. Então, hoje, se você está desempregado, existem várias possibilidades de intermediação de vagas para você. Então, corra atrás. Se você quer chegar muito lá depressa no último degrau, não é o caminho. Vai um degrau de cada vez, vai galgando, vai estudando, vai entregando currículo, começa a trabalhar, às vezes não é essa área, mas para você poder ir para o outro degrau, né? Então, eu acho que é isso, focar no primeiro degrau, sair da zona de conforto e entender que você é o seu limite. Então, você pode chegar onde você deseja chegar. E agradecer a oportunidade, nossa parceria, né? E desejar, assim, muitas felicidades, que vários podcasts aconteçam, muito sucesso, e a gente possa mesmo se movimentar em busca dos nossos objetivos. Obrigado, Milton, obrigado a toda a equipe. Nós aqui da Agiliza Podcast que agradecemos a presença ilustre de vocês aqui e agradecemos a presença também de vocês que nos acompanhou, nos prestigiou aqui no dia de hoje. Não se esqueça de curtir esse episódio, compartilhar, enviar esse conhecimento para todos que precisam saber colher essa informação tão importante como cursos, oportunidades e outras coisas que são tão necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal, humano e também profissional, né? Gente, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até breve.